Dan Williams, da Bloomberg, afirmaria que a Síria se tornou uma possibilidade mais viável. É mais provável que façamos paz com Israel do que com a Arábia Saudita? Quando isso vai acontecer? Você deixou isso implícito em suas palavras agora. Que Israel pode estar preparado para devolver o território sírio que tomou após a queda de Assad em um acordo com a Síria. Não quero adivinhar, mas nós aceitaremos a Síria nas negociações de paz e normalização no Oriente Médio, como mencionei. Da mesma forma, também receberemos os sauditas. Nós queremos ter boas relações com todos os nossos vizinhos, sim, no mesmo nível. Obrigado. Sim, por favor. Alex. Olá, com licença, Alexander Komor da Reuters. Ministro Saar, em relação aos seus comentários sobre a Síria e o Líbano, se vocês chegassem a um acordo de paz, um acordo de normalização com qualquer um desses países, especialmente com a Síria, vocês esperariam que a Síria reconhecesse as colinas de Golã como território israelense e, essencialmente, abrisse mão de qualquer reivindicação futura sobre esse território? Obrigado. Com relação à nossa posição sobre as colinas de Golã, está muito claro, como eu disse anteriormente, que a lei israelense foi implementada lá em 1981, há cerca de 44 anos, e em qualquer possível acordo futuro, ela continuará sendo parte do Estado de Israel. Laser Berman, do The Times of Israel. Olá, Ministro das Relações Exteriores Saar. É bom vê-lo novamente. Gostaria de levantar duas questões. Em primeiro lugar, no que diz respeito aos esforços de normalização com a Arábia Saudita, qual é a sua opinião sobre até onde o governo deve ir? Até que ponto você preferiria que Israel avançasse na criação de um Estado palestino, considerando que isso é um pré-requisito para um acordo com a Arábia Saudita? E, em segundo lugar, sobre a violência dos colonos mencionada esta manhã, temos vivido meses de agressões direcionadas aos palestinos e não ouvimos muito do governo. E o que acontece quando isso é direcionado aos soldados da IDF? E instalações das FDI, começamos a ouvir muitas condenações por parte deste governo. Não deveria ter havido uma condenação muito mais forte do governo anteriormente, quando palestinos estavam sendo atacados, e a polícia e o exército israelenses não deveriam ter agido de forma mais enérgica para que isso não chegasse a esse ponto? Obrigado. Sobre a segunda pergunta, qualquer tipo de violência por parte de civis não é permitida. A tarefa, mas a autodefesa em certas circunstâncias, mas é só isso. A tarefa das FDI e das forças de segurança é zelar pela segurança. E ninguém deve agir de forma independente e a revelia da lei. E não importa se o objetivo é atacar outros civis israelenses, civis palestinos ou soldados das FDI, todos esses casos devem ser tratados pelo nosso sistema judiciário da forma mais séria possível. Com relação à primeira pergunta, nossa visão é que um Estado palestino ameaçaria a segurança do Estado de Israel e, portanto, devemos aprender as lições do que aconteceu aqui nas últimas 3 décadas. E, portanto, acredito que hoje eu sei qual é a posição da União Europeia sobre o assunto, incluindo a Áustria, mas nós é que somos responsáveis pela segurança da nossa nação e isso não é algo que possamos fazer e ainda assim permanecer comprometidos com a segurança do nosso Estado, na minha opinião. Então, se for uma condição, eu realmente não acho que seja absolutamente construtivo de forma alguma. Qualquer processo com os palestinos, só para deixar claro, porque quais são as nossas expectativas, qualquer processo deve ser baseado na desradicalização da sociedade palestina, abordando as questões centrais que podem proporcionar um processo de paz confiável, que são abandonar o caminho do terror, abandonar esse ethos que infelizmente é o ethos comum
de toda a sociedade palestina. Claro, parte disso é parar com os pagamentos para terroristas, para famílias de terroristas, de acordo com o crime que cometeram. Isso é algo insuportável. Isso é algo que eles não tinham feito até hoje. Estou falando sobre a autoridade palestina. Em segundo lugar, incitação. Você não pode buscar um processo de paz confiável enquanto envenena a mente da nova geração em escolas, jardins de infância, livros didáticos, mesquitas, mídia. Isso precisa ser interrompido. Portanto, as condições para a paz, para uma paz real, são substanciais. E quando a sociedade palestina, o sistema político palestino começar a lidar com essas questões básicas, saberemos que talvez tenhamos um parceiro, mas até agora, infelizmente, não é o caso. Obrigado. Sim, por favor. Obrigado. David Kriegleder, Radiodifusão Pública Austríaca. Ministro Saar, após 7 de outubro houve uma grande onda de solidariedade na Europa, especialmente em países amigos como a Alemanha e a Áustria, não apenas entre os políticos, mas também dentro da população. À medida que a guerra em Gaza se prolonga, tem havido uma espécie de distanciamento, já que as críticas estão aumentando, e eu gostaria de saber o quão difícil tem sido para o senhor atualmente explicar e defender a conduta israelense na guerra para seus parceiros europeus. E, se me permite, uma pergunta relacionada para a ministra Mandel Reisinger. A senhora tem dito repetidamente que a situação em Gaza é insuportável. A senhora sente que as preocupações que está expressando são recebidas com atenção pelo seu homólogo israelense? Obrigado. Certo, obrigado. Antes de tudo, estamos cientes desse sentimento em amplos segmentos da opinião pública europeia. Acreditamos que estamos certos. Temos certeza de que o único responsável pelo sofrimento de ambos os povos, palestino e israelense, é exclusivamente o Hamas. Não apenas porque iniciaram a guerra em 7 de outubro com esse ataque bárbaro, mas também porque até agora se recusam a libertar os reféns e a depor as armas. Então, essa é a verdade que estamos apresentando de forma clara e inequívoca. Não estamos de forma alguma menosprezando ou desvalorizando preocupações em relação às necessidades da população civil. Estamos lidando com isso em condições muito difíceis. E nem todos que criticam a distância entendem quais são as circunstâncias na faixa de Gaza, como o Hamas está usando a ajuda como um combustível para sua máquina de guerra. E esses são fatos importantes porque no final queremos direcionar a ajuda para as próprias pessoas, mas não queremos fortalecer a organização que levou essa população a essas condições precárias. E esse é um esforço muito difícil e complicado, e gostaríamos que nossos amigos no mundo todo, e na Europa em especial, nos ajudassem, pensassem junto conosco, cooperassem. Amanhã iniciaremos um diálogo com a União Europeia, o que eu concordei com a alta representante Kaja Kallas, que acontecerá aqui em Israel. E nesse diálogo nós vamos, claro, apresentar nossos esforços, nossos problemas nesses esforços, e também vamos buscar juntos novas ideias e novos pensamentos, cooperação para sermos mais bem-sucedidos nisso. Mas é preciso entender que é uma situação muito complicada e este é o resultado. Aliás, no Líbano, isso também foi resultado do fato de que a organização terrorista assumiu o controle do Estado. Na faixa de Gaza não é
uma organização terrorista, um Estado terrorista, uma organização terrorista que tomou um território, escravizou a população por sua ambição e uma ideologia insana. E, portanto, esse fenômeno, aliás, o mundo ocidental saiu para erradicar esse fenômeno na guerra contra o ISIS, não muito longe daqui, quando eles estabeleceram seu califado. No final das contas, para acabar com o sofrimento das pessoas de todos os lados, é preciso erradicar essa tirania na faixa de Gaza. Vagen Sandwell, do jornal The Standard, da Áustria. A questão também toca na ajuda humanitária que vai para Gaza. Foi mencionado várias vezes que você estava insatisfeito com as circunstâncias anteriores em que o Hamas efetivamente transformou a comida humanitária em uma arma. Além disso, temos ouvido com bastante frequência nos últimos meses que muitos de seus parceiros ocidentais não estão satisfeitos com a situação atual envolvendo o GHF. Portanto, se nenhum dos lados puder chegar a um acordo sobre a distribuição de alimentos e assistência humanitária, por que não considerar uma terceira alternativa? E como poderia ser essa terceira alternativa? Nós não estamos excluindo a possibilidade de pensar em uma terceira opção. Estamos focados no objetivo. O objetivo é, repito novamente, atender às necessidades das pessoas sem fortalecer o Hamas. Qualquer caminho possível para alcançar esse objetivo, nós apoiaremos. Yes, sim. Olá, Sr. Saar, Ministro Saar, Nathan Odenhammer aqui do New York Times. Muito obrigado por realizar esta coletiva de imprensa. Também sobre o GHF, acho que tem algumas pequenas perguntas. Autoridades israelenses estão dizendo que o promotor militar está considerando uma apuração ou uma investigação sobre disparos ilegais contra palestinos, não nos locais, não nos pontos de distribuição, mas ao redor deles. Você está preocupado que as regras de engajamento em Gaza em geral e ao redor desses pontos de distribuição violem o direito internacional e você apoia uma investigação militar independente sobre isso? Então, uma segunda pergunta é: Israel, quantos fundos Israel está destinando ao GHF, se for para segurança ou para financiar a própria ajuda? Há relatos de que seria para investir mais alguns milhões de dólares nisso, então eu gostaria de saber exatamente quanto e o que você pensa sobre isso. E para você, ministro das Relações Exteriores, a Áustria está considerando também doar para o GHF e para a distribuição de ajuda em Gaza através desse sistema neste momento, e vai apoiar uma resolução da UE para isso? Obrigado. Obrigado. Como você sabe, o promotor militar é independente e você deveria... Pergunte a ela sobre o caso. Eu simplesmente não sei. E também em relação à sua segunda pergunta, não posso lhe dar o número. Talvez o ministro das Finanças possa lhe dar o valor. Eu não posso fazer isso. Não sei. Obrigado. Esta coletiva de imprensa já terminou. Obrigado.